Muitas pessoas que me acompanham aqui no canal sabem que a atividade física hoje é considerada padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento possível para artrose para quem não tem indicação de tratamento cirúrgico. Mas você sabia que existem alguns exercícios que podem ser melhores do que os outros? Meu nome é Murilo Almeida, eu sou ortopedista e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. A artrose de quadril, como muitos de vocês já sabem, é a degeneração, o desgaste da cartilagem que envolve a articulação. Existe uma cartilagem na cabeça do fêmur, uma cartilagem na bacia e ela funciona como se fosse uma almofada que ajuda a diminuir o impacto entre as duas estruturas. Com o passar do tempo, essa almofada vai se desgastando. E se você tiver alguma doença específica que acelera o desgaste dessa cartilagem, você eventualmente vai começar a ter um contato anormal entre os ossos e isso vai gerar bastante dor. Esse contato anormal é o que a gente chama de artrose. É uma doença que é muito comum e para que você tenha uma ideia, cerca de 100% das pessoas com mais de 80 anos vão ter artrose em alguma articulação do organismo. Como aqui a gente fala basicamente da parte do quadril, nós vamos focar nessa área e eu vou explicar para vocês aqui algumas estruturas que podem ser danificadas quando você tem uma artrose e quais são os exercícios que podem facilitar para que você consiga recuperá-las e principalmente fortalecer sua articulação para diminuir a velocidade de evolução da artrose. Quando você tem um desgaste na articulação, isso vai gerar uma reação inflamatória dentro da sua articulação. O desgaste faz com que o seu corpo entenda que sua articulação está com pouco líquido lubrificante. E para isso, o que ele faz? Ele aumenta a produção desse líquido. Porém, é um líquido que tem pouca qualidade, é um líquido que tem pouco ácido hialurônico. Então, a sua articulação é como se estivesse sendo irrigada por água. E isso não melhora a lubrificação. E por que eu estou dizendo isso? Porque para que se aumente essa quantidade de líquido dentro da sua articulação, é preciso criar uma inflamação na capa que envolve a articulação. E essa inflamação é o que a gente chama de sinovite. E sinovite é bastante dolorosa. E como você tem uma dor importante nessa região, a inflamação funciona como se fosse o calor de uma panela. Se uma panela quente é colocada em cima de uma superfície, quando você tira a panela, a superfície vai estar quente. E isso acontece também com a inflamação. Como a inflamação na sinóvia fica em contato com os músculos da articulação do quadril, esses músculos vão ser, entre aspas, contaminados por essa inflamação. Então, dessa maneira, esses músculos também vão se inflamar e o organismo vai criar uma situação que é chamada de bloqueio artrogênico. É um nome estranho, mas que significa que o seu músculo vai deixar de funcionar para poder evitar que sinta dor. E nesse momento, você começa a ter uma perda de força da musculatura. E essa perda de força da musculatura vai atrofiando sua musculatura, vai diminuindo a sua capacidade de movimentação e de realização de exercícios do dia a dia. E é nessa hora que a gente entende que o fortalecimento é essencial. E se me perguntarem que momento seria o momento ideal de se iniciar um fortalecimento numa articulação de quadril com artrose, eu já vou antecipar. É antes da artrose aparecer. Todas as pessoas deveriam fazer algum tipo de atividade de fortalecimento muscular, porque isso, além de melhorar a artrose, em pessoas que não têm artrose, previne o início de uma artrose. Mas, Dr. Murilo, você acabou de me dizer que o fortalecimento vai fazer com que você previna a artrose. Só que todo mundo fala que o excesso de esforço faz com que sua artrose acelere. E isso é verdade. Por isso que o exercício que você faz deve ser um exercício bem orientado e bem prescrito. Nessa hora, a combinação entre médico, fisioterapeuta e profissional de educação física tem que ser enorme. Esses três profissionais precisam se juntar e precisam definir quais seriam as metas e por que caminho você deveria seguir no seu fortalecimento. Para que esse fortalecimento seja feito de uma maneira mais eficaz, a gente precisa seguir alguns critérios. E o primeiro critério que a gente deve seguir é o critério da individualidade. Esse critério mostra que cada pessoa tem sua característica e o que é bom para uma pessoa talvez não seja para você. Por isso que todos os pacientes devem ser avaliados antes de começar uma atividade física.
E não adianta você pegar um exercício prescrito para sua irmã, para sua tia e tentar começar a aplicar esse exercício para você, porque talvez não seja a melhor opção. O segundo critério que a gente deve seguir seria a redução da energia cinética, redução de carga. Você não precisa fazer um exercício com muita carga. Você precisa fazer exercícios que trabalhem a musculatura na sua fase de desaceleração, que a gente chama de força excêntrica. Esses são termos técnicos que eu estou dizendo, porém, mas o que você precisa entender é que o seu profissional de educação física, o seu fisioterapeuta, o seu médico devem explicar e devem executar exercícios que sigam esse caminho para que você consiga fazer um fortalecimento mais adequado. O terceiro critério a ser seguido é o critério da contração isométrica. O que é isso? Você precisa fazer exercícios que gerem pouca mobilidade. Eu não quero que você faça, por exemplo, um agachamento em que o seu joelho vai encostar próximo do peito, porque isso faz um movimento muito amplo da sua articulação. E sua articulação está machucada, ela não tem uma cartilagem para te proteger. Então o atrito entre os ossos vai gerar uma inflamação maior e isso eventualmente vai gerar uma piora da sua dor. O quarto critério que a gente deve seguir seria o trabalho unilateral. Ou seja, você pode até ter uma artrose igual nos dois quadris, mas o que é mais comum é que você tenha artrose de um lado e o outro lado tem uma artrose mais leve ou às vezes até não tem artrose. E eventualmente essas duas pernas vão ter forças diferentes. Então você precisa trabalhar elas de maneira individualizada, até porque se você trabalha as duas juntas, provavelmente a perna mais forte vai fazer mais esforço e vai inibir a atividade da perna mais fraca. O quinto critério que a gente precisa seguir, eu até já mencionei alguma coisa sobre ele, que seria reduzir a amplitude de movimento. Você deve evitar movimentos com muita amplitude, até porque uma das características da artrose é que você cria osteófitos, que popularmente a gente chama de bico de papagaio. E esses bicos de papagaio podem impedir a movimentação do quadril. E é muito comum a gente ver pessoas tentando ganhar amplitude, ou seja, fazer um alongamento muito grande quando se tem artrose. Nessa situação, você vai eventualmente piorar sua dor, aumentar a inflamação. Em alguns casos, você pode até fazer pequenas fraturas nesses bicos de papagaio e esse fragmento de osso pode entrar dentro da articulação e acelerar o seu processo de degeneração. O sexto critério seria uma carga baixa. Você evoluir no seu treino não necessariamente quer dizer que você tem que colocar muita carga. Significa que você precisa fazer exercícios mais elaborados. Porém, a carga não deve subir, até porque quanto mais esforço, quanto mais peso você colocar, maior a velocidade do desgaste da sua articulação. O sétimo critério seriam exercícios aeróbicos. Você precisa de movimentação. Claro que você vai respeitar a sua amplitude. Eu não quero você fazendo uma corrida de 10, 20, 30 quilômetros, mas uma caminhada e uma bicicleta vai melhorar a lubrificação articular e vai fazer com que você também diminua o que é muito comum em pacientes com artrose, que seriam as doenças degenerativas, como pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, a atividade física aeróbica é essencial. E aliado, fortalecimento com atividade aeróbica é um poderosíssimo exercício, uma arma muito poderosa para que você consiga chegar nos seus resultados. O oitavo e último fator que a gente precisa levar em conta antes de elaborar um treino seria o acompanhamento nutricional. Esse acompanhamento é essencial porque pode ser que você até esteja fazendo uma atividade física adequada, porém se você não tiver o aporte calórico e nutricional suficiente, você dificilmente vai conseguir desenvolver uma musculatura adequada para poder proteger o seu quadril. Então, acompanhamento com uma nutricionista, com um nutrólogo ou às vezes até com um endocrinologista é essencial nesse momento. Eu falei dos principais fatores que a gente precisa levar em conta para que a gente consiga executar um bom exercício, para que a gente consiga fazer uma boa prescrição de atividades físicas. Porém, agora eu vou falar para vocês 3 exercícios que são fantásticos para o tratamento da artrose e para a diminuição da velocidade da evolução. Claro que, como eu já disse antes, esses exercícios podem ser que sejam bons para você ou não, mas na maioria dos pacientes são os melhores exercícios possíveis. O primeiro exercício é a elevação pélvica. É o exercício em que você fica deitado de barriga para cima com os joelhos dobrados e você tira o bumbum do chão, fazendo força na musculatura do bumbum
para que você consiga levantar o seu quadril e tentar deixar o seu quadril, seu joelho e seu ombro numa mesma linha reta. O segundo exercício é um exercício muito comum, que é o que a gente chama de abdução. Esse exercício vai fortalecer a musculatura lateral do quadril, que a gente chama de glúteos, glúteo médio e glúteo mínimo, e isso vai fazer com que você diminua muito o mancado durante o tratamento da sua artrose. Ele pode ser feito com um elástico preso no tornozelo e você fazendo força para abrir as pernas e mantendo essas pernas abertas segurando contra a resistência do elástico, ou com um elástico em volta do joelho e você fazendo a abertura dos joelhos, que a gente chama de ostra. O terceiro exercício, que eu acho que é o melhor de todos, chama-se elevação lateral. Você vai deitar de lado e vai levantar a sua perna com o joelho esticado, deixando o seu tornozelo ligeiramente mais alto do que a altura do seu quadril. E vai segurá-lo pelo máximo de tempo possível que você aguentar. E quando estiver cansado, vai fazer do outro lado. E com isso você vai repetir nos dois lados. Fazendo esses 3 exercícios, a chance de você conseguir fortalecer seu quadril, diminuir sua dor, ela é muito intensa. Agora que você conhece os exercícios e como eles devem ser prescritos, você precisa entender que cada exercício deve ser feito respeitando o limite de cada pessoa, e se a gente fizer uma sobrecarga para essa pessoa, ela eventualmente vai piorar a dor, e piorando a dor, ela vai ter mais dificuldade na sua recuperação. Se você tiver com muita dor na articulação do quadril e tiver com dificuldade para executar o exercício, procure um médico, converse com ele, porque pode ser necessário tratar a sua artrite, sua inflamação aguda da articulação, para que você tenha melhores resultados. Junto com isso, talvez a infiltração com corticoides ou com ácido hialurônico seja uma ótima arma para que você consiga aliviar a dor e consiga fortalecer com muito mais eficiência. Se você gostou desse assunto, curta o vídeo, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais e até semana que vem.